A graça e a paz, amados discipuladores do nosso GDI, Grupo de Discipuladores Integra da Igreja Visão Profética. No vídeo 1, nós terminamos com esse versículo, Atos 5:42. Todos os dias, no templo e de casa em casa, não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo, pois esse é o objetivo desse treinamento: preparar você para estar nas casas, preparar você para ensinar e proclamar que Jesus Cristo é o Senhor. Amém? Então vamos lá, parte 2 do nosso treinamento de líderes discipuladores em nome de Jesus. Vamos que vamos. Treinamento para líderes de célula do Integra, Igreja Visão Profética, parte 2. Bom, e uma das perguntas mais frequentes é onde fazer a célula Integra. Então, posso fazer a célula Integra em outro lugar? Sim, desde que planejado e com foco no objetivo. Por exemplo, você pode fazer na empresa, você pode fazer no colégio, na universidade, numa praça, salão de condomínio. Não é recomendado realizar o Integra em bares e terreiros. Você pode também fazer na igreja. Uma pessoa só não compõe o Integra, mas pode fazer na oportunidade um evangelismo pessoal. Mas por que eu devo me envolver com a célula Integra? Você pode estar se perguntando isso. Bom, eu vou aqui citar alguns textos bíblicos e comentá-los rapidamente para que o Espírito Santo possa te convencer a respeito da importância de você se envolver, ser um consolidador, ser um líder, ser um discípulo em célula. Em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 14, diz assim: porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. O apóstolo Paulo está falando da igreja, o corpo da igreja. Como um corpo não existe só um membro. Então a igreja não vai crescer se apenas uma pessoa trabalhar, se apenas uma pessoa se envolver no crescimento da igreja. Não é só o pastor ou a pastora, um líder aqui, outro líder ali, não. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos membros. E você faz parte da membresia desse corpo. Em 1 Coríntios 12:7 diz assim: cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Uma das coisas que você precisa procurar é essa manifestação do Espírito Santo, é o dom do Espírito Santo, esse poder sobrenatural que Deus vai te dar a partir do momento que você entender que você está no corpo de Cristo para fazer esse corpo crescer. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12 diz assim: ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenham muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo. Assim também com respeito a Cristo. Bom, o corpo, ele é uma unidade, e nessa unidade tem muitos membros. Porém, todos os membros formam um só corpo, quer dizer, para que não haja individualismo. Um faz uma coisa, outro faz outra. Já viu? A mão direita faz uma coisa, a mão esquerda faz outra. Um ouvido ouve uma coisa, o outro outra. Um olho para cá, outro olho para lá. Então esse corpo vai ficar dividido. Então, mesmo sendo muitos, formam um só corpo. Amém? 1 Coríntios 12:27. Ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês, individualmente, é membro desse corpo. Fala novamente da importância de você entender que a igreja é o corpo de Cristo e você precisa estar ligado a esse corpo para fazer com que esse corpo venha crescer. Em 1 Coríntios diz: portanto, meus irmãos, o que deve ser feito? Quando vocês se reúnem na igreja, um irmão tem um hino para cantar, outro alguma coisa para ensinar, outro uma revelação de Deus, outro uma mensagem em línguas estranhas e ainda outro a interpretação dessa mensagem. Que tudo seja feito para o crescimento espiritual da igreja. As pessoas precisam entender que elas fazem parte do corpo e como parte do corpo, elas têm que se sentir pertencentes. Tem muita gente que
querem apenas frequentar a igreja. Deixa eu te falar uma coisa. Igreja não é para você frequentar. Igreja é para você fazer parte, assim, você se sentir pertencente, porque Cristo morreu por nós e nos colocou em seu corpo, nos colocou na igreja, para que você desenvolvesse todo o trabalho para o crescimento espiritual dessa igreja. Então, o quanto é importante que cada um se envolva, como diz o texto, uns cantam hino, outros ensinam, outros dão revelação, né? Outros falam em línguas, outros interpretam língua, mas o importante é que tudo seja feito com ordem para crescimento espiritual da igreja. Em Hebreus 10, 24, 25, diz assim: E consideremos-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes, admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando verdes que se vai aproximando aquele dia. Esse texto é muito interessante. Primeiro que a importância de você fazer parte do corpo de Cristo é que a gente vai ajudando, aconselhando em amor, para que o outro não desista da obra do Senhor, que a gente não deixe de congregar, que a gente tenha um prazer de congregar, como muitas pessoas estão fazendo, estão deixando de congregar, estão deixando de fazer a obra de Deus, estão deixando de ter um momento de adoração ao Senhor como corpo de Cristo. E ele fala que nós devemos admoestar-nos uns aos outros. O que é admoestar? É chamar atenção. Olha, vamos lá, você é importante para nós, você vai conseguir vencer essa luta, essa guerra, você vai se tornar um grande pregador, você vai se tornar um grande pastor, você vai se tornar um grande líder, você vai ganhar muitas vidas para Jesus. Olha, cuidado com o diabo, cuidado com a ação do maligno, do inimigo, que está querendo aí te tirar da congregação, te tirar da igreja, né? Porque está se aproximando o dia da vinda do Senhor, então o diabo está fazendo de tudo para matar os crentes dentro do corpo. Então, o quanto é importante você se envolver na igreja e dentro da estratégia em célula do Integra. O quanto é importante, porque você faz parte de um corpo. E o corpo, os membros do corpo trabalham para que o corpo se desenvolva, cresça com saúde, com graça e muito mais pessoas possam fazer parte da nossa igreja. Bom, dando continuidade da importância de você ser um discipulador de célula do Integra, eu vou mostrar aqui para vocês como é que é o crescimento de uma igreja sem estar em célula e de uma igreja que está em célula, para você ver a importância da gente estar trabalhando em célula para que a igreja venha a crescer. Então é assim, como é que é o trabalho da igreja convencional e como que é o trabalho da igreja em célula e o resultado? Então vamos lá. Primeiro, com relação à perspectiva e foco. A igreja convencional, o ponto focal é a congregação. Tudo acontece na congregação. Todas as programações é na congregação. Já na igreja em célula integra, o ponto focal são as casas. Então a igreja trabalha para que as casas sejam alcançadas pelo evangelho. No que se refere às atividades, na igreja convencional, há todo um culto litúrgicos semanais. Já na igreja em célula integra, o trabalho das atividades da igreja é diariamente, de uns para com os outros, a comunhão, a serviço. Quanto ao dever pastoral, o que faz o pastor na igreja convencional e na igreja em célula? Na igreja convencional, o pastor ele é apenas um pregador de bons sermões. Ele realiza casamento, ele vai nos enterros, ele vai, né, nas festas ocasionais, né, faz algumas visitas. Qual é a função do pastor na igreja em célula? Ele treina, ele modela a vida de outros crentes para que eles ministrem. É o que eu estou fazendo agora aqui com vocês, né? Eu faço tudo isso, eu faço sermões, eu realizo o casamento, às vezes, infelizmente, temos que ir, né, em alguns enterros, fazemos visitas, mas
Na igreja em célula, a função do pastor, além de cuidar, de apacentar, é também treinar. É isso que eu estou fazendo com vocês aqui. Quanto à tarefa primária do líder, o que os líderes fazem? Na igreja convencional, os líderes eles são apenas para dirigir o programa da igreja. Já na igreja em célula, os líderes eles equipam cada crente para que eles façam o trabalho do ministério, quer dizer, não é só o líder que trabalha, toda a sua equipe trabalha também em célula. Quanto à expectativa dos membros, ele frequenta, ele contribui, ele trabalha em alguns programas da igreja e assume alguns cargos. A igreja em célula, ele é um ministro, ele ministra na vida das outras pessoas. Ele tem um desprendimento para servir, ele ajuda o seu pastor, ele ajuda na função sacerdotal também. Ele aprende e pratica a ganhar vidas e cuidar bem delas. Quanto ao comprometimento, a igreja convencional ela está preocupada apenas em aumentar a instituição. Já a igreja em célula, para promover o crescimento do reino de Deus, para criar unidade e vida no corpo de Cristo. Já o tamanho dos grupos, na igreja convencional, os grupos são grandes, dificultando o trabalho da igreja. Já na igreja em célula, os grupos pequenos facilitam a comunhão e o crescimento da igreja. Quanto ao suporte, na igreja convencional, tem um problema? Então procure o pastor. Ele resolve tudo. Já na igreja em célula, tem um problema? Os líderes tentam resolver. Caso não consigam, é que passam para o pastor. Quanto à participação dos membros, na igreja convencional, pesquisas mostram que apenas 10 a 15% dos membros fazem o trabalho na igreja. E apenas 25% são dizimistas. Já na igreja em célula, as pesquisas revelam também que 95% dos membros estão trabalhando, ministrando, fazendo as células e 100% são dizimistas fiéis. Quanto ao relacionamento, na igreja convencional não há um relacionamento entre os irmãos em Cristo. Não há entre eles as visitas entre os irmãos. Somente o pastor visita as ovelhas. Já na igreja em célula, há um relacionamento entre os cristãos. Muitos, depois do culto, ficam tendo comunhão. Há visita entre eles, inclusive até o pastor é visitado. Quanto ao evangelismo, na igreja convencional, o evangelismo ele é pessoal, ele é coletivo, com dias marcados. Existem as cruzadas evangelísticas e apenas 5% dos membros se envolvem nisso. Já na igreja em célula, o evangelismo é todo dia. Os discípulos aproveitam a primeira oportunidade que têm para evangelizar. É coletivo, é pessoal e tem alvos a alcançar o maior número de pessoas e 95% dos discípulos se envolvem. Então, discipuladores, viram aí a diferença entre o trabalho da igreja convencional com o trabalho da igreja em célula? Então, é muito importante que você se envolva na igreja em célula, porque aí a nossa igreja vai crescer ainda mais. Então, amados discipuladores, encerramos aqui o nosso segundo vídeo do treinamento. Aguardem o próximo, tá bom? E eu encerro aqui com essa frase maravilhosa do nosso pastor Billy Graham. A salvação é de graça, mas o discipulado custa tudo o que temos. Pense nisso, em nome de Jesus.